Olá, sejam bem-vindos ao Tributalk, o seu podcast sobre questões tributárias, aqui da Sescom Web TV. Mais uma edição especial sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2024. Hoje estamos aqui para elucidar todas as nossas dúvidas sobre como declarar a renda variável e ações. Eu sou Carla Chiomento e estou aqui com a minha parceira Fátima Macedo e temos o prazer de receber um convidado especialíssimo. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Hugo Câmara. Ele é advogado tributarista da Bichara Advogados, com 13 anos de experiência em consultoria tributária. O Dr. Hugo tem assessorado clientes na definição de regimes fiscais, estruturação tributária de novos negócios e realização de planejamentos fiscais. Dr. Hugo, seja muito bem-vindo ao Tributalk. Obrigado, Carla. Obrigado, Fátima. Acho que vai ser um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto é bem interessante, tem muito tema para a gente desenvolver hoje aqui. É verdade, né, doutor Hugo? A nossa conversa hoje, ela vai girar em torno da renda variável, ações, FIIs, etc, né? A gente tem, acho que, assunto para mais de metro, né? Verdade. O que a gente precisa para iniciar o nosso bate-papo? Para dizer, assim, algumas dicas, algumas elucidações para aquele contador que nunca fez renda variável e o cliente apareceu lá com ações. Perfeito. E eu acho que esse vai ser um cenário que vai acontecer muito agora. A Bolsa, há pouco tempo, divulgou que a gente tem quase 5 milhões de pessoas com ações na Bolsa de Valores. A difusão que a gente teve nesse mercado de investimento, com as plataformas facilitando as pessoas físicas adquirirem fundos de investimentos e outros tipos de investimentos no celular, no computador, de forma muito fácil. Isso tem aumentado o número de pessoas físicas que participam da renda variável. Então, o contador cada vez mais vai ter acesso a isso, vai se deparar com esses assuntos. E aí eu acho que as primeiras coisas que ele tem que se atentar é o tipo de renda variável que ele investe. Então, ele pode investir em ações, pode investir em fundos de investimentos, pode investir em fundos cambiais. A gente vai tratar aqui de todos eles e cada um tem um tipo de informação que precisa ser declarado no imposto de renda. A gente tem uma ficha lá de renda variável que você coloca os rendimentos que essas aplicações deram, mas você também tem a ficha de bens e direitos que você precisa preencher reportando os saldos dessas aplicações. Certo. Especificando mais um pouco, quais os ativos de renda variável que precisam ser declarados? Perfeito. As pessoas têm ideia de que ela pode escolher os ativos a depender do valor para declarar. Há um senso comum de que os valores menores que 5 mil eu não preciso declarar. Mas para renda variável, esse valor é muito menor. Aplicações de R$140 já são obrigadas a declarar. Então você precisa informar tudo. Você precisa informar as ações, precisa informar os fundos de investimentos. E esses dados você colhe cada um de um espaço. Então, as corretoras vão te reportar tudo que você tem de ações. Os fundos de investimentos você vai buscar normalmente com os bancos ou então essas plataformas de investimentos. Então, você precisa, em suma, declarar todos os tipos de aplicações de renda variável que você tem. Então, o saldo dessas aplicações, ele segue o da conta corrente normal, que seria acima de R$140, é obrigado a declarar, né, a constar na sua declaração de bens. É isso, né? Exatamente isso. Como são diversos tipos de aplicações de renda variável, cada uma você vai reportar de um jeito. Então, o saldo da conta corrente, por exemplo, não é uma renda variável, mas você reporta o total que tem lá. Os fundos de investimento, eles funcionam de forma diferente. Então, você tem fundos de investimentos que têm tributação come cotas. Assim, para o nosso ouvinte aqui, é uma tributação que acontece de 6 em 6 meses, independente de você sacar o dinheiro do fundo. Então, rendeu, o fundo cresceu o valor, o administrador vai sacar um pedaço daquele dinheiro, recolher o imposto de renda, é o que chamam de come cotas. Esses investimentos, você reporta na ficha de bens e direitos pelo saldo efetivo dele no final do ano.
o banco vai te informar isso. Ele vai te dizer, olha, retive tanto de imposto de renda ao longo do ano e o seu saldo é este. Agora, há outros tipos de investimento que você precisa informar pelo custo de aquisição, que é o quanto você pagou por aquele ativo. Então, vamos pensar que você comprou ações na bolsa, as suas ações estão se valorizando lá. Você está enxergando no seu extrato que ela se valorizou, mas no seu imposto de renda você mantém o preço que você comprou. Por quê? O fisco quer entender quanto você ganhou no momento em que você vender. Então, isso fica muito claro para ele se você mantiver ali o valor de custo. Alguns fundos de investimentos que não estão sujeitos ao Come Cotas, eles também ficam pelo custo de aquisição. Então, o contador precisa ter um pouco desse entendimento para poder se certificar do que reportar do cliente na declaração de imposto de renda. Do que colocar lá e do que pedir para o cliente, né? Verdade. Às vezes o cliente não tem na cabeça dele aonde é que ele vai buscar essas informações. É claro que hoje em dia, quer dizer, no passado, todo mundo enviava pelo correio os extratos. Então, as pessoas recebiam em casa e entregavam para o contador. Hoje em dia, os bancos, no máximo, te informam dizendo, com um WhatsApp, com uma mensagem, dizendo, ó, vem aqui no meu aplicativo buscar essas informações. Então, às vezes, a pessoa não está atenta e não entrega isso para o contador. O contador precisa estar um pouco mais esperto em olhar a declaração do ano passado do cliente e ver, olha, ele tinha investimentos naquela corretora, e pedir para o seu cliente acessar essas informações, que normalmente hoje já estão todas online. Perfeito. E o que acontece com quem não declara as ações no imposto de renda? Nunca declarou, nunca avisou que tinha ações. Não é uma situação incomum, né? As pessoas, principalmente no passado, assim, se recordar muito no passado, as ações eram escriturais, não eram nem controladas eletronicamente. As pessoas não reportavam isso. Isso tem dois problemas. Assim, um problema é que quando você não informa no imposto de renda os seus ativos, você não constrói prova a seu favor do patrimônio que você está construindo na vida. Então, de repente, você tem lá milhares de ações, vai vender aquilo, vai trazer uma receita para sua conta corrente e o fisco vai suspeitar. Ele não acompanhou o crescimento, ele não sabia que você tinha aquele ativo. Então, aquilo é ruim para o contribuinte. E além de ele não produzir uma prova a seu favor, a gente tem a questão de que ele está sujeito a multas formais. Você teve durante muito tempo, e aqui falar de forma um pouco mais técnica, muito tempo uma discussão no judiciário e nos tribunais administrativos de que a Receita Federal queria autuar os contribuintes por omissão de informação. Então ele entregava a informação, entregava o imposto de renda, mas entregava pela metade, esquecia algumas ações. Ele fica sujeito a ter uma multa formal por preenchimento incorreto da declaração de imposto de renda. Então tem esses dois vieses. Então, a minha sugestão seria, não deixa de declarar. Você produz prova a seu favor do patrimônio que você está construindo, a origem do recurso que está levando aquele patrimônio, e você não se sujeita ao risco de ter uma multa formal da Receita. Perfeito. Agora aqui, assim, um exemplo, né? Caso o investidor não se enquadre nas hipóteses que tornam o envio obrigatório, ele estará obrigado a enviar a declaração se tiver realizado operações de venda em bolsa em um valor superior a 40 mil? Ou se obteve lucro tributável nessas operações? Isso é interessante, porque normalmente você vê notícias de que estão obrigados a entregar declaração de imposto de renda quem recebe rendimentos tributáveis, são os que teve retenção na fonte, acima, no último ano agora eu acho que é 30 mil reais. As pessoas se ligam apenas nesse fato, mas há outros eventos que te obrigam a entregar a declaração de imposto de renda. Se você tem, por exemplo, bens, uma casa, que o valor dela é maior do que 800 mil reais, você pode não ter tido nenhum rendimento ao longo do ano, mas você precisa entregar o imposto de renda. A mesma coisa se aplica para a renda variável. Então, se você é um participante do mercado de renda variável, vendeu ativos que somam no ano mais que 40 mil, você precisa declarar. Ou
é uma opção. Ou é uma segunda opção. Se você vendeu menos de 40 mil até, mas você teve um ganho naquela operação, você precisa reportar para a Receita Federal. Então, são eventos separados da renda que também te obrigam a entregar o imposto de renda. E esse ganho, ele tem um valor mínimo? Ele tem, mas ele é muito baixo. Então, se você tem um DARF, que é o documento pelo qual você recolhe o imposto de renda ali. Se você tem um DARF menor que R$10, você não precisa recolher naquele mês. Você deixa para recolher no próximo ganho que você tiver e aí você soma aqueles R$10 que você deixou de recolher. Mas não costuma ser o normal no mercado de renda variável. Os ganhos... A bolsa varia muito, os investimentos variam muito, não se liquida as coisas tão rapidamente e os ganhos acabam sendo maiores que esse. Entendi, perfeito. Doutor, como declarar fundo de ações, multimercados e cambiais? Perfeito. Isso volta um pouco no início da nossa conversa, porque, veja, o fundo de ação, ele não é um fundo de investimento sujeito àquele come-cotas que eu expliquei. Você vai aplicar no fundo de ações e você não vai ter nenhuma tributação até o momento que você retirar recursos de lá. Então, se é assim, você reporta para a Receita Federal o valor do custo. Quanto você aplicou naquele fundo de ação e vai manter aquilo para sempre. Em bens. Em bens e direitos. Agora vamos imaginar o fundo multimercado, que é esse fundo, normalmente, salvo algumas exceções que acho que a gente nem precisa comentar, mas normalmente ele está no come-cotas. Então, Perfeito. O banco vai te reportar o quanto ele reteve de imposto de renda, dizendo, ó, você teve rendimentos aqui de R$1.000 ao longo do ano. Então, se o seu investimento era de 5 mil, agora você precisa declarar na ficha bens e direitos 5.400, porque ele vai descontar o imposto de renda. Eu fiz um desconto grande aqui, mas é só para citar um exemplo de que você vai reportar o saldo atual daquele fundo. Então, eles são diferentes. O cambial segue o mesmo caminho do fundo multimercado. Você reporta o saldo atual em 31 de dezembro. Entendi. Doutor Hugo, se eu tenho 2 corretoras, como eu declaro? Pergunta interessante que não tem resposta da Receita Federal. Qual é a prática? Normalmente as pessoas separam por corretora para tentar dizer, ó, nessa corretora eu tenho tanto e o meu custo para comprar aquelas ações foi X. E na segunda corretora é de outro jeito. Mas a vida tributária não é assim. Você tem que apurar o custo médio de todas as ações. E se você reparar, no imposto de renda, você não precisa informar a corretora onde você tem. Você precisa informar o CNPJ da empresa na qual você investe. Então, a meu ver, a gente deveria declarar uma única linha dizendo, olha, eu tenho tantas ações, o total, ao custo médio de tanto, e aí explica, eu tenho custodiada na corretora A tantas ações, custodiadas na corretora B. Eu transformaria isso num lançamento único, porque para fins fiscais, quando eu tiver que apurar o imposto de renda no ganho que eu vou ter, eu não posso separar, eu não posso olhar para... Eu estou vendendo as ações da corretora A, que o meu custo é X. Não dá. Não dá para fazer assim. E eu acho que é importante falar aqui também que esse é o mercado comum. Esse é o mercado que costuma se chamar aqui na Faria Lima de swing trade. Eu compro, fico com as ações algum tempo e depois vendo. Então, nesse mercado, que é a maioria dos investidores, eu apuro desse jeito. Agora, se eu faço day trade, a especulação de compra e venda no mesmo dia, aí eu tenho que olhar corretora a corretora, porque eu só tenho day trade se eu comprar e vender no mesmo dia, na mesma corretora. Então, para fins do imposto de renda, a regra é, faça um único lançamento, apure o saldo médio das suas ações e reporte para a Receita. Quantas corretoras custodiam aquelas ações suas? Inclusive, operações com day trade, a gente lança numa ficha específica de day trade, né? Exatamente. A gente tem que demonstrar que aquela operação é day trade. A Receita, muito bem lembrado, na ficha que trata de renda variável, ela tem um lugar que ela chama de operações comum, que é o swing trade que conhece, e tem um espaço para day trade. Há uma tributação diferente, inclusive. O ganho lá nas operações normais é tributado a 15%. No day trade, tributa a 20%. Então, você tem uma ficha específica para ele.
Perfeito. Tá certo. Só fazer um complemento, mesmo que a gente faça pelo total, a gente tem que ter o controle do CNPJ onde... Então, assim, não é porque faz tudo junto que não se controla, Exato. né? O ideal é que eu faça um único lançamento, porque eu preciso apurar o custo médio, mas eu reporte onde elas estão custodiadas. E aí eu cito o CNPJ da corretora. Tá certo. Perfeito, então. Perfeito. Ótimo. E como declarar ações recebidas por herança ou doação? Isso existe? Existe. E aí o fisco dá uma oportunidade para os contribuintes. Porque, veja, vamos imaginar que meu pai tem ações da empresa X. Se ele falece, a gente viu aqui que no imposto de renda dele as ações estão pelo valor histórico. Então, provavelmente muito defasado. Eu posso receber essas ações por esse valor, e aí eu não pago nada de imposto de renda, eu pago o imposto da herança, mas eu não pago imposto ITCMD, mas eu não pago imposto de renda. Eu recebo por aquele valor histórico, mas aí, se eu liquidar, o meu custo é aquele custo histórico. Portanto, eu vou ter que pagar imposto aqui. A Receita Federal permite que eu receba essas ações a valor de mercado e quem paga o imposto é o espólio. É o espólio que paga o imposto. Então, nas ações, eu consigo trazer isto a valor de mercado. O espólio paga aquele imposto. E eu te falei que a gente consegue planejar aqui, porque se eu faço esse mesmo movimento, não é assunto do nosso podcast, mas se eu faço esse mesmo movimento com imóveis, por exemplo, quem vai pagar o imposto é o espólio e ele tem um monte de deduções lá no espólio. Então, o contribuinte tem essa escolha. Ou traz a custo, ou traz a valor de mercado. E aí, quem paga o imposto de renda já adiantado é o espólio. E aí, você vai dividir lá entre todos os herdeiros aquele custo. Perfeito. Tá certo. E como declarar ações de empresa que tiveram fusões ou cisões? Essa é uma situação em que você depende muito da empresa. Quando é uma empresa de capital aberto ali, ela vai divulgar no site dela de relacionamento com os investidores esta operação. Então, muito provavelmente lá vai ter o que resultou da operação societária e como os acionistas precisam reportar esse evento. Então, se tiver uma incorporação, alguém deixou de existir e a empresa anterior assumiu aquela primeira. Isso vai estar normalmente explicado lá como a gente reporta. As empresas já fazem isso. Por exemplo, quando elas fazem um movimento societário de pegar o lucro dela e aumentar o capital social entregando novas ações para os acionistas, ela reporta isso ao mercado e diz, olha, reporta essas novas ações suas que você ganhou ao valor de X. Então, nesses eventos societários, também é muito comum que as empresas reportem no site dela como o contribuinte tem que declarar isso. E aí é importante quem tem as ações acompanhar e passar essas informações para a declaração, né? Para ficar tudo muito atualizado. Você precisa ter os seus bens muito bem reportados lá. Aquela conversa que a gente estava tendo mais cedo, de construir prova para si, prova boa para si. O meu patrimônio migrou de A para B por conta desse evento societário aqui. Perfeito. E existe algum limite de isenção na venda das ações? Tem limite. Se eu vender até 20 mil reais no mês, eu posso não pagar imposto de renda, mesmo que eu tenha ganho ali. Então, veja, não é 20 mil de ganho, é 20 mil da venda, do valor da venda. Se eu tiver algum ganho ali, eu não preciso pagar imposto. Então, eu posso fazer isso 12 vezes no ano. Essa isenção vale para as operações comuns, que a gente falou, o famoso swing trade. Para o day trade, não. Qualquer venda eu tenho que apurar o ganho e tenho que pagar o imposto sobre aquilo. Tá, e esses 20 mil, ele é na soma das vendas no mês. Exato. Mas a soma de todas as ações. Isso. E veja, desculpa, ele tem um lugar específico para a gente reportar isso no imposto de renda. Você vendeu 20 mil, provavelmente aumentou o seu patrimônio no imposto de renda e aquilo precisa ser reportado lá. Então, você tem uma ficha de rendimentos isentos
em que há um campo específico para dizer que aquilo é fruto, aquele rendimento é fruto de uma isenção fiscal. Você precisa reportar para o seu imposto de renda casar. Na sua ficha de bens e direitos, provavelmente você vai ter um aumento, vamos dizer, no saldo da sua conta bancária. Então você precisa dar uma origem para aquilo, e é na ficha de rendimentos que você dá essa origem. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui que é uma dúvida, né? É possível compensar prejuízo nas vendas de ações? Posso, mas eu preciso separar de novo as minhas operações. Operações no mercado comum, que é o swing trade, eu compenso prejuízos dali. Day trade, eu compenso prejuízo do day trade. Não posso misturar uma coisa com a outra. E uma dúvida comum dos contribuintes, que é assim, se eu opero em janeiro, eu tenho que pagar o imposto no final de fevereiro. Aí a pessoa, no início de fevereiro, começa a fazer operações e está tendo prejuízo. Ele não pode compensar aquele prejuízo com o ganho de janeiro. Ele vai ter que recolher o imposto de janeiro, acumular aquele prejuízo para os ganhos futuros. Então, a coisa é dinâmica no mercado financeiro, mas eu preciso ter essa cronologia clara. Acho que eu só aproveito os prejuízos que eu gerei antes do fato gerador do imposto de renda. Então, por mais que eu só vá pagar o imposto no final de fevereiro, os prejuízos que eu tenho ali no decorrer daquele mês, eu não posso compensar com os ganhos de janeiro. Então, cada mês tem o seu, né, próprio ganho ou prejuízo. E aí eu posso carregar os prejuízos para os meses seguintes. Então, fevereiro, eu posso apurar com os ganhos de março. E eu posso carregar, inclusive, para outro ano. Então, se eu tiver um prejuízo e eu não operei mais, eu posso carregar aquilo indefinidamente. Eu não tenho um prazo que aquele direito meu de compensar vai decair. A gente fala no direito que decai o direito é porque eu não tenho mais chance de exercer aquilo. Eu não tenho esse prazo. Para esse prejuízo que eu acumulei na bolsa, eu posso carregar e ultrapassar os anos. Tá certo. E se eu tive prejuízo o ano passado? Investi na bolsa, não tive ganho nenhum, não fui obrigada a entregar a declaração por toda aquela lista de obrigatoriedades e não declarei. O ano passado eu não estava obrigada, eu não declarei, só que eu tive prejuízo nas ações e agora esse ano eu quero compensar. Eu posso? 2 jeitos de fazer. Ou vamos entregar a declaração do ano passado e reportar, mas se eu estou desobrigado, talvez eu não faça isso. E aí, neste ano, quando eu entregar, na ficha de renda variável, eu tenho um espaço para informar o meu prejuízo de anos anteriores. E aí você pode informar aquilo. Normalmente, na minha experiência, este não é um campo que a Receita cruza informações com a declaração do ano passado. Porque ela pode acontecer exatamente o que você falou. A pessoa não estava obrigada no ano anterior. Ela possivelmente, imagina que esse prejuízo é de 4, 5 anos atrás e no ano passado ela não teve nenhuma movimentação. Então, esse campo não costuma gerar uma malha fina. Ou seja, se eu reporto aqui um prejuízo do ano passado, mas no ano passado eu não tinha essa informação, não costuma gerar malha fina. A Receita, se um dia vier a te perguntar, você vai precisar provar aquele prejuízo. Você precisa manter guardado todos os seus documentos que provam aquele prejuízo. Exatamente. Nós já falamos bastante aqui em outros episódios, né, Carla? Que é muito importante a gente guardar, ter todos os documentos, suportes devidamente guardados pelo prazo legal, que são 5 anos. Então, guardem esses documentos, porque nesse prazo a Receita pode sim chamar para esclarecimento de uma declaração já processada. Ok? E evidência tudo, né? Exatamente. Pode ir. Então, tá. Nós temos aqui como a gente declara ações de empresas em recuperação judicial. Veja, essa é uma empresa, me permita aqui só uma... Imagina. Fica à vontade. Essa é uma empresa que no mercado já perdeu valor. Então essa empresa no seu extrato vai refletir 0 ou qualquer valor insignificante. Mas no seu imposto de renda, você precisa manter ela pelo valor original. Você só vai baixar aquilo quando você vender.
Então, descola da realidade. Eu informo para o fisco que eu tenho investimentos no valor X, mas sei, e o fisco também sabe, que aquilo não vale mais aquilo. Mas para cumprir a legislação fiscal, eu preciso continuar mantendo aquele valor da empresa. Tá. Eu mantenho tanto com as ações que estão em alta, Exato. como com as ações que estão em baixa. Perfeito. Então, É eu isso, tenho que Ana. manter o histórico. Tá certo. E, doutor, como declarar ações no caso de investimentos conjuntos ou os clubes de investimento? São até coisas diferentes, porque, veja, eu posso ter uma hipótese de investimento conjunto porque eu fiz condomínio com alguém. Então, eu, minha esposa, meus filhos, investimos em condomínio. Aí cada um declara a sua cota parte daquele investimento. Aí se eu formo um clube de investimentos, aí eu declaro a minha cota daquele clube. É tal como se fosse um fundo de investimento. Não é exatamente um fundo de investimento, mas é tal como se fosse um clube de investimento. E eles dão documentos com a quantidade das cotas, tudo certinho, né, Exato. doutor? Você vai receber um informe de rendimento muito parecido com o que vem de fundos de investimento, com as orientações do que reportar no imposto de renda. Perfeito. E, doutor Hugo, no caso de ter erro na declaração de ações dos anos anteriores, como é que a gente pode proceder? O mais correto é você voltar no ano e retificar. Por que esse é o mais correto? Porque, normalmente, quando você compra ações novas, aquilo é decorrente de um rendimento que você recebeu ou tinha no seu imposto de renda daquele ano. Então, você precisa casar aquele crescimento de patrimônio. Então, se você comprou ações de uma empresa em 2019, porque em 2019 você tinha lastro patrimonial suficiente para aquilo, você precisa voltar lá em 19 e retificar a declaração. Porque vamos imaginar que eu não faça a retificação e coloque agora na declaração de 2024, que eu vou reportar os fatos de 23. Mas vamos imaginar o contribuinte que a vida dele foi redonda. Ele recebeu 100 mil reais e ele gastou 100 mil reais. Vão aparecer no imposto de renda os gastos de 100 mil. Não tem espaço para ele colocar na ficha de bens e direitos aquelas ações. Ele vai cair em malha fina. O fisco vai identificar que o patrimônio dele cresceu mais do que ele recebeu. Então, não cabem a declaração as ações naquele ano. Ele precisa voltar em 2019, porque lá as ações cabem. E aí não vai trazer ele para malha fina. Tá ótimo. Perfeito. Como fica um rendimento sobre contas em bancos digitais? Tem alguma diferença? Não, eles até são diferentes em como eles se apresentam para as pessoas. Eles têm, claro, uma regulamentação regulatória muito menos rigorosa do que os outros bancos, até porque eles também têm algumas amarrações, mas eles são bancos, instituições financeiras igual aos outros. Então, eles também estão obrigados a te entregar o informe de rendimento que os bancões que a gente conhece, famosos, entregam. A diferença talvez seja, ele não vai remeter para sua casa. Você vai precisar entrar no aplicativo e procurar lá para tentar baixar. E como declarar casos que contribuiu e vendeu FIIs em 2023, mas só recebeu em 2024? É interessante, né? Porque, veja, aqui a gente tem uma diferença entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Porque pessoas físicas pagam imposto e normalmente reportam para a Receita Federal sobre o regime de caixa, um regime de reconhecimento da receita de caixa. O que isso significa? Que quando eu recebo efetivamente, eu reporto aquilo para o fisco. Então, se eu vendi em 23, e só recebi em 24, eu só vou reportar em 24. O meu ganho acontece em 24. Então isso tem que acontecer ali nos últimos dias. É muito comum isso também, por exemplo, só para citar um exemplo para você, nos planos de saúde. Às vezes a gente tem um gasto no plano de saúde e o plano só me reembolsa no outro ano. Então eu declaro o meu gasto, porque eu já gastei em um ano, mas no outro ano que eu vou reportar aquele recebimento de volta.
para os fundos também vão acontecer isso. Se eu não receber efetivamente no mesmo ano, eu declaro no seguinte. E a gente já falou bastante aqui sobre como declarar o preço, né? A situação em 31 de dezembro de 23 das minhas ações. Só reforçando, doutor, eu declaro pelo valor da compra ou pelo valor de mercado? Depende. A advogada adora falar depende. Depende. As minhas ações, claro, como você falou, eu vou reportar pelo valor de custo. Eu não posso atualizar o valor das minhas ações. Algumas aplicações de renda variável, aí eu citei os exemplos do fundo de investimento, que é o mais conhecido, esses você reporta pelo valor de mercado. Mas vamos pensar, por que eu posso reportar pelo valor de mercado? Por que eu posso crescer o meu patrimônio lá na minha ficha de bens e direitos? É porque eu vou ter na minha ficha de rendimentos reportado que aquele rendimento foi tributado já pelo Come Cotas, que a gente estava falando mais cedo. Então eu tenho uma origem para crescer aquele patrimônio. Na minha ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte, eu reporto que o banco já reteve, já recolheu, e ele me entrega um informe de rendimento, e aí eu posso botar o meu ativo a valor de mercado lá. Então, depende do ativo. Legal. Doutor, o que o senhor recomenda que as pessoas façam quando tem muitas ações, muitas compras, vendas? É utilizar um sistema, é utilizar uma planilha, é só pegar os informes de rendimento no final do ano? O que é mais fácil para controlar isso, para quando chegar na declaração de imposto de renda tá tudo certinho? E não esquecer, né? Porque aí tem aquele famoso esquecimento, né? Com esse aumento de investidores na Bolsa, a gente viu surgir vários aplicativos pagos que fazem esse trabalho para você. Desculpa. Você reporta para o aplicativo as suas compras. Alguns conseguem buscar na corretora as informações de compra e ele fica fazendo essa conta para você. Isso é ótimo. Depois ele te entrega no fim do ano um relatório muito mastigado que vai ajudar o contador pra caramba. Mas a gente tem uma novidade aqui. A Receita Federal lançou no fim do ano passado um programa chamado Revar. Ele quer fazer a mesma coisa que esses aplicativos fazem. Ou seja, a Receita disse: contribuinte, vá na Bolsa de Valores e autorize que os dados migrem para cá. Então, se você fizer essa autorização, eu vou conseguir captar tudo que você fizer daqui para frente, porque daqui pro passado você precisa me entregar essas informações. E esse programa ainda não está funcionando 100%. A Receita colocou um cronograma de funcionamento. Ele só vai valer, claro, para a declaração de imposto de renda de 25, porque ele não vai reportar fatos de 23, mas vai ser uma coisa oficial. E uma alternativa a esses aplicativos. Vamos acompanhar se o aplicativo da Receita vai ser tão bom quanto esses aplicativos pagos, porque eles são ótimos. Eles conseguem captar as informações e te entregam tudo muito mastigado. Acho que a Receita, nesse primeiro momento, colocou esse Revar como opcional. Eu disse aqui que o contribuinte pode ir lá e optar por entregar as informações ou não. Não costuma ser assim. A Receita Federal normalmente obriga o contribuinte a fazer as coisas. Como eu acho que esse aplicativo está numa fase de testes, ela está colocando a opção para ela captar as primeiras pessoas, ver como aquilo vai rodar, mas eu não duvido que nos próximos anos isso vai se tornar uma obrigação. Ou seja, a Receita vai obrigar as corretoras e a B3 a entregar essas informações, queira o contribuinte ou não. E aí é mais uma informação que vai para pré-preenchida. Exato. Vai me ajudar, vai ajudar os contadores. Com certeza, com certeza. Vai me ajudar os contadores. E para o contribuinte é ótimo. Salvo aquele que não quer andar muito na linha, ele vai ter todas as informações no imposto de renda dele de maneira fácil. Os DARFs vão poder ser entregues a ele mês a mês. Acho que é salutar, acho que é muito salutar. Renda variável. Quais os tipos de rendimentos que deveriam ser reportados? A gente tem diversos tipos de rendimentos que provêm da renda variável. Então, o mais comum
são as pessoas receberem dividendos, que são os lucros da empresa sendo distribuído, e aí ele tem um tratamento de isenção de imposto de renda. Então, ele vai para um campo da declaração de rendimentos isentos. Há rendimentos também que são tributados, são juros sobre capital próprio. É uma figura que a legislação brasileira construiu para que as empresas paguem o que seria dividendos para os acionistas, mas possam abater aquilo do imposto de renda da empresa. Então, aquele rendimento que vai para a pessoa física a título de JCP, ele é tributado na fonte e a pessoa declara na ficha rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Se a gente pensar na renda variável das plataformas de investimentos, lá a gente tem alguns tipos de rendimentos também. Tem o Come Cotas, como eu disse, que são os rendimentos sendo tributados de 6 em 6 meses, mesmo que você não retire, e aquilo tem um campo específico para você informar no imposto de renda, e tem os ganhos de capital. Então, se eu tenho, imagina, fundo de ações, que não tenho Come Cotas, mas quando eu vendo, eu tenho rendimento ali, e aí eu preciso reportar ele também no imposto de renda. A gente tem na renda variável diversas fontes para as pessoas ganharem dinheiro ali, e eles precisam reportar cada um desses rendimentos num campo específico. Exatamente, no campo correto, para não dar bitributação, para não deixar de tributar o que é tributável e às vezes lança como isento, enfim, para não... Isso gera até malha fiscal, né? Porque se eu declarar os rendimentos de JCP lá no campo de isentos, aquilo já foi tributado, não tem mais imposto a pagar. Mas eu reportei errado e muito provavelmente eu vou cair na malha fina. E aí o que a minha experiência como advogado me mostrou é que, uma vez na malha fina, com um problema X, o fiscal aproveita que você está lá e te faz perguntas sobre tudo. Então, a atenção no enquadramento dos rendimentos é muito importante para deixar o cliente fora dessa malha fina. Perfeito. Faz uma revisão, né? Uma varredura, né? Exatamente. Muito bom. Vamos evitar. Com certeza. Doutora, a gente falou até agora sobre o mercado nacional de ações. Mas nós temos ações do exterior. Como tratar? Como pegar essas informações? Como controlar? Tem alguma diferença? Tem muita diferença. E a gente tem até um marco agora de que no final de 23 as regras mudaram. A gente vai reportar diferente para a Receita Federal e vai tributar diferente. Então, veja, no passado era muito mais complicado investir no exterior. Você precisava fazer uma remessa de câmbio via corretora para registrar no Banco Central, abrir uma conta numa corretora no exterior. Hoje em dia é muito fácil. A maioria das plataformas de investimento, elas fizeram parcerias com as corretoras no exterior e ela te disponibiliza isso no seu celular. Então, você entra na sua plataforma de investimento, normalmente ela te direciona para essa corretora e você consegue comprar ações da Apple, da Amazon, no exterior, em dólar. E aí, isso tem todo um jeito diferente de ser reportado e tributado. No passado, essas ações eram vendidas lá fora e não se aplicava, por exemplo, essa isenção que a gente tem aqui no Brasil para vendas até 20 mil. Lá fora não era essa isenção. Lá fora, se eu vendesse ações de até 35 mil, eu tinha isenção. Okay. Mas eu tinha o lado contrário também. Então, eu tinha uma isenção maior, mas aqui a gente estava falando que os dividendos que as empresas brasileiras pagam como rendimentos para os acionistas são isentos. Agora, os rendimentos que eu recebo das ações que eu invisto no exterior são tributados. Aí, vou citar o marco de novo. Antes de dezembro de 23, eu pagava carnê-leão sobre esses valores. Então, eu pagava aquela tabela progressiva que vai até 27,5%. Agora, eu vou pagar 15%. E eu não preciso pagar no mês a mês. Eu vou apurando e faço o pagamento na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Tudo isso é muita novidade. A lei foi publicada agora em dezembro de 23. A Receita acabou de regulamentar isso e vai gerar muita dúvida. Acho que isso era
tem um papo para um podcast inteiro. A reforma que a Receita fez na tributação que a gente tem de rendimentos no exterior. Porque no exterior, as pessoas tanto investem diretamente no nome dela, abrindo uma conta, quanto eles abrem empresa offshore, que é para criar um veículo de investimento que no exterior ele funciona como proteção de sucessão, por exemplo, porque a empresa nunca morre. Então, se você investe no mercado americano e você falece, você vai ter que pagar imposto de herança lá, que é caro, é muito mais caro que o brasileiro. Então, as pessoas criavam essa empresa offshore para ter uma proteção, um veículo de investimento. Tudo isso mudou de dezembro para cá, mas todas essas informações precisam constar na declaração de imposto de renda, tanto na ficha de bens e direitos, quanto de rendimentos. E é um mundo novo para os contadores. É um pouco diferente, mas precisa estar atento a isso também. Então, para a declaração que os contadores estão fazendo agora, referente 23, mantém carnê-leão, recebimento do exterior. Exato. Isso vai mudar a partir desse ano aqui. Exato. Que vai acumular e pagar só na declaração. No ano seguinte. Vou citar até mais um exemplo de como as coisas eram muito diferentes do Brasil. É muito comum lá fora a gente ter emissão de bond. São títulos de dívida. As empresas brasileiras vão para o exterior captar, por exemplo, financiamento, emitem os bondes lá, pagam juros. Esses juros já não são pagos com carnê-leão. Eles são pagos a 15%, como se fosse um ganho de capital. Então, tem regras muito específicas para os investimentos no exterior. Vamos dizer que é um bicho diferente do que investir no mercado brasileiro. Que papo maravilhoso, né, Carla? Exatamente. E estamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Mas, assim, estamos aqui no nosso episódio especial do Tributalk sobre o imposto de renda da pessoa física e gostaríamos de agradecer imensamente o Dr. Hugo e deixar já um convite para um novo podcast, né? Eu sei do tempo, eu sei da disponibilidade de dividir as coisas, mas, assim, foi muito bom, é muito importante, respostas precisas, né? O seu vasto conhecimento, compartilhar essa experiência conosco, né? Então, a gente agradece muito. Por favor, as suas considerações. Eu quero agradecer vocês duas, foi ótima a conversa aqui. Espero que ela tenha despertado a curiosidade dos contadores e novas dúvidas. Eu tô já claro. Já despertou, né? Fátima aqui já despertou. Foi um prazer estar aqui, dividir esse tempo com vocês, falar sobre esse assunto. É o meu dia a dia, eu tô acostumado a ver isso o tempo todo e sei que tem muita dúvida sobre o assunto. Foi ótimo, obrigado. Estou à disposição quando vocês quiserem Maravilha, maravilha. Maravilha, nós que agradecemos em nome do SESCOM. Lembrando que todas as informações que nós conversamos em todas essas edições especiais do Tributalk, Imposto de Renda, são de extrema importância para os contadores e para os contadores, advogados e os contribuintes que fazem declaração, né? A própria declaração. É muito importante. Então, veja, reveja, indique para os amigos. E não esqueça de consultar um especialista quando você tiver alguma dúvida, alguma situação mais específica. Um especialista em imposto de renda pode te acompanhar e te ajudar a declarar certo. Agradecemos você que acompanha sempre a gente em todos os nossos podcasts. Obrigado por escolher o Tributalk. Se mantenha atualizado, continue assistindo e acompanhando todos os nossos programas. E até o próximo episódio. Até mais. Até o próximo.